Que povo? É o senhor que não tem medo, não vem colocar a palavra na minha boca não, eu me cago de medo. E nesse vídeo você vai ver uma jornalista praticamente confessando que foi o STF que elegeu o Lula. E esse vídeo também poderia ser chamado de Uma Cortina de Fumaça para Dino. Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo ao canal Conectado. Resumo rápido, para você que não sabe o que está acontecendo, o Senado aprovou uma PEC que limita os poderes do STF. Vai explicar aqui direitinho um resumo, vamos lá. Ministros do Supremo criticam a proposta aprovada pelo Senado que limita decisões individuais na Corte. Nada sugere que os problemas prioritários do Brasil estejam no Supremo Tribunal Federal. É preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Não poderia deixar de concordar com o nosso decano de que essa corte não se compõe de covardes nem de medrosos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebate as críticas e diz que as instituições não são intocáveis. Por mais importância que tenha, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não se sobrepõe ao Congresso Nacional, não se sobrepõe ao Presidente da República e não se sobrepõe ao colegiado da sua própria casa. Em meio ao atrito entre os poderes, o voto do senador Jacques Wagner a favor da proposta provoca racha na liderança do governo do Senado. E é aqui que começa o embrolho. Por quê? Porque Jacques Wagner, ele é o líder do governo lá no Senado. Ele é o líder do PT. Então, deu toda uma cagada lá, falaram, ele votou desse jeito sozinho porque ele quis da cabeça dele, o PT não tem nada a ver com isso. Eu duvido muito que ele sozinho iria tomar essa atitude, né? Eu acho que tudo ali é tudo bem programado. Mas agora vamos ver o que a nossa imprensa maravilhosa está falando sobre tudo isso, porque isso é muito interessante. Vamos lá. Eu não entendi até agora a posição do Jacques Wagner. Não consegui a explicação dele oficial, é que ele fez um acordo para tirar algumas coisas e também para ter o apoio para outros projetos tal, que vão depender do... O cara gagueja muito, ele não consegue formular, mas tá aí na TV comentando. Do centrão, né? Do bolsonarismo, do centrão. Opa, sempre culpa do bolsonarismo, do Bolsonaro. Não, mas se foi isso, ele é tão experiente, tão hábil, foi um erro brutal. Foi uma coisa foi um erro muito crasso. Eu tô com você nessa, que pra mim a pintura ainda não tá completamente formada. Eles estão indignados. Como é isso? Como assim? O nosso governinho do PT fazendo isso com os nossos amigos de toga? Por uma razão muito simples. O que o Jacques Wagner conseguiu em troca? Nada. Não. Como é que tu sabe? Tu tava lá? Tu sabe qual é o esquema? Tu não tava lá? Existe uma fatura. Porque se tivesse uma fatura, eu teria entendido. Bom, o Jacques Wagner, então, puxa o pino da granada, mas porque lá na frente já tinha uma lista de projetos que o Senado ia apoiar o governo, projetos da área econômica e tal. Quando eu fui perguntar, e a fatura? Não tinha, não tem. Foi, no máximo, até onde a gente sabe, um gesto de boa vontade. Né? Mas dele, pessoal, porque pelo jeito não é um gesto de boa vontade do governo. Então, aí todos os jornalistas estão batendo nessa tecla aí pra passar o panão assim, não, o papai não tem nada a ver com isso, não, esse cara aí é maluco, fez da cabeça dele. Eu duvido que o cara ia tomar alguma atitude sem falar com o partido. Não estava ali representando o governo, né? O que o ministro do Supremo me disse? Isso, acabou a lua de mel. Peraí, se tinha lua de mel é porque tinha um compromisso. Então, porque eles estavam juntos, né? Porque senão não estaria em lua de mel. Então tem várias coisas aqui que eles confessam, escancaram. A gente já tinha percebido, né? Que qualquer coisa o PT recorria ao STF e o STF dava o que o PT queria. Tá, até aí tudo bem. Mas agora tá todo mundo assumindo tudo. E é o seguinte, se o líder do governo vota contra o Supremo, o que isso significa? Que não foi a pessoa do Jacques Wagner.
Aí ela aqui já também concorda com o que eu concordo, que não foi o Jacques Wagner, foi o partido, foi o governo. O Jacques Wagner diz o tempo inteiro que foi um voto pessoal. O Rui Costa, ontem, aqui no Jornal das 10, também não, foi um voto pessoal. Um voto pessoal do Jacques Wagner. Mas nenhum ministro do Supremo acredita isso. Porque, primeiro, o Jacques Wagner é do mesmo estado, né, pelo menos em termos de carreira política, do mesmo partido que é o PT e do mesmo grupo político a vida toda do Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil. Como é que ele tomou uma decisão grave como essa sem falar com o Rui Costa? E como é que o Lula não sabia disso, sabe? Então, o que o Supremo vê? Que não foi a pessoa do Jacques Wagner, mas sim o Jacques Wagner, o governo, o Rui Costa e o presidente Lula. Lembrando que, como eu digo, o Molusco, ele veio para se vingar. Ele veio para se vingar de todo mundo que colocou ele na cadeia. E nós não podemos esquecer que o STF foi responsável por isso, né? Eles deixaram o Moro fazer as investigações, a PF, eles foram lá, falaram sim, condenado sim. Então, o Lully, ele não esqueceu não, não pense que essa parceria aí, essa parceria é um mar de rosas, não. Eles usaram o STF até ali onde deu para fazer as coisas deles e com certeza agora eles querem dar o troco lá em relação ao que aconteceu com o Naim. Isso é complicado. E aí tem o outro lado, né? Eles dizem que se não afastar, esse ministro me disse claramente, e hoje já está nos jornais, nas redes, outros ministros também defendendo que ou pelo menos tem que tirar o Jacques Wagner da liderança. Caramba, hoje já se viu, né? O ministro exigindo quem tem e quem não tem que ficar em tal lugar. Meu Deus! Para demonstrar que não foi uma decisão do Lula, o que todo mundo acredita que tenha sido. E hoje, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive nessa parte do é onde eu peço para você deixar o like no vídeo, que é muito importante para o YouTube distribuir esse vídeo para todo mundo. Confere a sua inscrição e compartilhe nos grupos. Agora vem a confissão. Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte: olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com o pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. Então a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Traído, novamente estão falando em traição, né? Traído, mas que relacionamento era esse? Qual era o relacionamento do governo com o partido mais corrupto do mundo? Ela vai contar agora. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim. Peraí, a eleição do Lula, falar que a eleição do Lula dependeu do Supremo, tá, tudo bem, porque eles foram lá e tornaram ele elegível novamente. Agora, a vitória do Lula dependeu do Supremo? A vitória, e aí depois, logo depois ela dá uma gaguejada, não sei se ela se ligou que falou besteira, ficou esquisito isso aqui, não ficou não? Vamos aqui de novo, pera aí moça, diz de novo. Dependeu do Supremo, a vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo, e o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. Bom, tudo é a defesa da democracia, mas essa frase dela ficou bem esquisita, né? Tudo foi por conta do Supremo. E eu não tô falando em relação a o que você colocou lá, apertou o botãozinho. Não, eu tô falando pelo seguinte, de decisões que o Supremo tomou durante as eleições, né? Por exemplo, não poder falar que o ex-presidente era corrupto, que ele foi condenado, chamar ele de ladrão. São coisas que
eram para ser usadas em campanha, ninguém estaria mentindo. E mesmo assim o TSE foi lá e falou, não, você não pode fazer. Teve aquele caso da rádio lá, fazendo propaganda, mais tempo para um, menos tempo para outro, tal. O TSE não fez nada. Então foram atitudes tomadas que beneficiaram o Molusco, né? Eu acho que é nesse sentido que a mulher quis falar assim. Se não fosse o STF, o TSE, o Lula não teria ganho. Então a vitória é graças ao STF. Olha, muito grave isso aí. Olha essa teoria da conspiração que interessante, ó. Vamos lá. O STF conversou com o Lula e disse que tiraria ele da cadeia e faria ele ganhar a eleição. Seria um presidente figurativo apenas e o STF teria todo o poder nas mãos. O PT claramente aceitou, né? Porque estavam na merda. Com a votação de Wagner, algo aconteceu. O STF percebeu que está tendo um movimento para derrubá-los. O STF prontamente tomou a decisão de ataque. O PT deixou Wagner votar a favor da PEC justamente para ver como o judiciário reagiria. O PT tomar as rédeas do governo. O PT quer retomar a rédea do governo e não deixar o STF ali governando, que é o que está acontecendo, né? E o STF não vai deixar barato e ficaram todos revoltados. É uma tese bem interessante, você não acha? A verdade é o seguinte, isso tudo não vai dar em nada, tá? Porque vai voltar essa PEC lá para a Câmara. Na Câmara, o Lira vai sentar em cima, o Lira vai ter a oportunidade de negociar até com o STF, porque ó, tá na minha mão, hein? Vai me dar o quê? Em contrapartida, o STF tem lá uns processos do Lira, eu falo assim, não vou te dar nada, eu quero que eu faça teu processo andar, então todo mundo ali tem rabo preso, então vai ficar nisso aí mesmo que passasse, o STF vai colocar como inconstitucional e isso não vai pra frente. Pra mim, isso é puro teatro, é um teatro, todo mundo fingindo que tá fazendo alguma coisa, um finge que tá sendo atacado, que tá se defendendo, outro finge que atacou e o povo fica tudo E sabe quem se beneficiou com isso tudo? Sabe quem todo mundo esqueceu? Flávio Dino. Sim, o alvo era Flávio Dino, todo mundo trabalhando pro Flávio Dino perder o emprego, ser empichado pro Flávio Dino não ir para o STF e agora, com tudo isso que está acontecendo, foi uma cortina de fumaça para o Flávio Dino. Flávio Dino tá de boa, ninguém mais lembra dele e ele vai acabar indo para o STF, que na minha opinião, Flávio Dino vai ser muito pior do que o Moraes. Mas essa é somente a minha opinião e eu quero saber a sua. Vem aqui embaixo nos comentários, deixa o like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais, verifique a sua inscrição e o sininho e me segue lá no @Canal Conectado no Instagram. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui! Conectado.